Fala pessoal, vamos lá? Nossa sexta aula ou sexto vídeo, funções de lógica. Eu quero complementar o vídeo anterior que nós fizemos, lembrando a você que isso aqui são pílulas de conhecimento e que a gente tem um treinamento completo que está sendo feito, que está sendo produzido e você já pode pedir esse treinamento lá no nosso site officeresolve.com.br/cursos online e você pede um cupom e você pode ganhar esse treinamento até de graça, um treinamento completo com tudo isso que a gente está falando aqui, com muito mais detalhes para você. Tá bom? Gente, vamos lá. No vídeo passado nós falamos sobre a procura para saber se o meu carro naquele determinado dia com um final de placa específico está na regra do rodízio. Nós fizemos duas PROC Vs e precisamos usar a função OU. Eu queria explicar para você um pouco melhor como são as funções de lógica, principalmente as funções E e as funções OU. A primeira coisa que você precisa entender é que as funções de lógica são aquelas que trabalham com verdadeiro ou falso, sim e não, positivo ou negativo. Só que para o Excel entender, você tem que falar em verdadeiro ou falso. Se você entrar numa célula e escrever verdadeiro ou escrever falso, o Excel sabe que você está falando de valores lógicos. Se você escrever sim, não, positivo, negativo, ele não sabe. Mas se você escrever verdadeiro ou falso, ele vai saber. E aí ele vai usar isso como um sim ou não, como um positivo ou negativo, mas tem que escrever verdadeiro ou falso. As funções de lógica também usam isso e também respondem dessa forma. Então, se você fizer uma função de lógica numa célula, ela vai te responder verdadeiro ou falso. Se você usar a função C, que nós vamos ver mais na frente, aí você consegue transformar esse verdadeiro ou falso numa resposta que você queira. Mas por enquanto, vamos entender aqui a função E e a função OU e vamos entender aqui o conceito de verdadeiro ou falso, que foi o que a gente usou na explicação do vídeo anterior sobre fazer duas procuras e ver se essas duas procuras resultam em um verdadeiro ou falso. Tá? Para explicar isso, eu trouxe de novo o nosso amigo cubo mágico aqui, o nosso mirror, que é aquele que está aí na capa dos nossos treinamentos, na maioria deles, né? E esse cubo aqui, que é bem bacaninha, inclusive, eu posso perguntar coisas sobre ele. Por exemplo, eu posso perguntar se ele é dourado. E a resposta seria sim, ele é dourado. Então, eu vou responder aqui verdadeiro. A pergunta é a mesma, então ele é dourado? Verdadeiro, beleza. Vou perguntar uma outra coisa sobre esse cubo. Esse cubo aqui é redondo? Não, Sabino, ele não é redondo. Então, resposta falso. Resposta falso. Beleza. Agora, pensa que eu vou fazer uma pergunta composta. Eu pergunto para você assim, ó. Este cubo aqui, ele é dourado e redondo? Então, a função E, ela é um conectivo que junta. E se eu pergunto para você, esse cubo é dourado e redondo, o que você vai me responder? Você vai me responder, claro que não, Sabino. Por quê? Porque ele não é redondo. Então, a função E só vai responder verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras. Este cubo é dourado e redondo? Não. Então, a resposta é falso. Beleza. E se eu pergunto para você, este cubo aqui é dourado ou redondo? Você vai me responder, sim, ele é dourado. Então, a função OU, qualquer uma das condições que forem verdadeiras, ela já responde verdadeiro. Verdadeiro. Então, perceba a diferença entre essas duas funções e perceba por que nós usamos esta função aqui quando eu perguntei sobre as placas. Qual que era a nossa pergunta sobre as placas? O meu final de placa 8... O meu final de placa 8 é igual ao primeiro final de placa do dia de hoje, quinta-feira? Não. O meu final de placa é igual ao segundo final de placa do dia de hoje, quinta-feira? Sim. Então eu tive uma resposta não e uma resposta sim. Uma resposta falsa e uma resposta verdadeira. Como é que eu junto essas duas informações e eu quero que ela dê verdadeiro? Por quê? Porque qualquer final de placa
que coincida com o meu final de placa já me proíbe de andar naquele dia. Eu não posso andar naquele dia, por quê? Porque um dos dois finais de placa daquele dia é igual ao meu. Então eu tenho que usar a função ou, por isso que nós usamos a função ou, para juntar as duas proc vezes, as duas comparações. Se você quiser essa explicação em mais detalhe, maior, tranquilinha, olhando e fazendo a planilha junto comigo, dá uma olhada lá no nosso treinamento, que é o mesmo nome, Praticar Funções, e não esqueça de pedir o seu cupom agora mesmo, que talvez você ainda ganhe esse treinamento gratuitamente. É isso aí, um abraço, até o próximo vídeo.